Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, na aula de geografia de hoje nós vamos estudar sobre as políticas agrícolas e a agroindústria, tá bom? A partir da página 156, no capítulo 7. Vamos lá? Ó, vamos começar falando sobre o desenvolvimento da agricultura, o surgimento, né? Inicia aí, gente, né, na mudança, né, do nomadismo para o sedentarismo, né, o povo nômade, né, eles começaram, né, a se fixar em um local, e aí quando eles começam a administrar, né, a dominar a técnica da agricultura, eles começam, né, a fixar num local, né, aí a gente vê aí o sedentarismo, né, que eles se fixam em um local e aí começa aí o surgimento e posteriormente o desenvolvimento, né, porque eles dominaram, né, a técnica da agricultura e aí eles puderam se fixar num local porque eles iam de um local para outro atrás, né, em busca de comida, tá bom, gente? Ó, pessoal, nós também vemos, né, na antiguidade, nas civilizações antigas, né, Egito, né, ali da Mesopotâmia, né, que as civilizações elas se formaram aí através, né, da utilização da agricultura perto dos rios, né, utilizando aí a água dos rios, né, para a agricultura, né? Então a gente vê a grande importância. Nós vemos também na Idade Média que era a grande fonte de riqueza, né? Que eram os feudos, a propriedade, a questão, né, da classe social e aí, então definia aí, né, a classe social, né? Quem possuísse terras, grande importância aí na Idade Média, né? No feudalismo, né, no feudalismo, né, no sistema feudal. Ok, pessoal? Ó, aí, gente, tem uma grande invenção, né, que ocorre aí, que esse equipamento aqui, gente, chamado de charrua, tá? Que é tipo um arado, né, que revolve a terra, né, para deixar mais fértil, né? Então, foi um grande avanço para a agricultura, tá bom, gente? A gente tá vendo a evolução, né, o que proporcionou um desenvolvimento. E aí, a invenção, né, dessa charrua, né, foi muito importante, era puxada aí pelo animal, né, ok, gente? Temos também, gente, essa grande descoberta também, né, o homem sempre pensando, né, rotação trienal de culturas, né, o que fazia com o solo, né, uma parte descansava, duas partes plantava, né, e aí ia naquela cultura, na rotação trienal, enquanto duas plantava, a outra descansava, tá? Então foi muito importante para a produção de alimentos, tá bom, gente? Para o renovo desse solo, tá bom? Muito importante, ok? Ó, pessoal, nós vamos ver algumas características, né, da economia, né, dos países subdesenvolvidos, tá bom? Economia com base na agricultura, tá? Desde a colonização, tá, gente? Desde da exploração, né? Que nós vemos aí a agricultura, né? Como a base, né? Nós vemos aqui no Brasil, nós temos exemplo, né, do café, da cana-de-açúcar, né, principalmente iniciando aí, né, o café, cana-de-açúcar, tá bom? Nós temos a base agrária, né, como monocultura exportadora, né, que é aquele produto, né, é um produto, a cana-de-açúcar, né, o algodão, tá bom? E sendo exportado, tá? Gente, olha, a gente está falando das características dos países subdesenvolvidos, tá? Que o Brasil está incluído, tá bom, gente? Então,
Existe, né, essa questão dos países subdesenvolvidos, né? Nós temos aí os países, né, desenvolvidos, né, que foram aqueles países, né, que iniciaram sua industrialização rápida ou como não tardia, né? Iniciaram, né, o processo de industrialização bem antes, né, do que esses países. Então, tiveram toda uma estrutura, né, uma infraestrutura, se planejaram, né, então nós temos aí os países desenvolvidos, né, principalmente aí os países da Europa, né, mas temos da América, né, do continente americano, como Estados Unidos, né, superpotência, Canadá, aí nós temos a Europa aí, né, França, Inglaterra, países da Ásia, né? Portugal, na Europa, Portugal, Alemanha e por aí vai, tá, gente? Aí é um conceito aí que é utilizado aí, né? Para esses países subdesenvolvidos, tá? Estão em desenvolvimento, tá bom, gente? As elites não demonstraram interesse, desculpa, tá, gente? Deixei junto aqui. Não demonstraram interesses, né, na industrialização tardia, que é aquela industrialização, né, que foi depois, né, os países já haviam se industrializado, então eles não demonstraram muito interesse, né, as grandes potências, né, França, Espanha, Inglaterra, Itália, né, já haviam se industrializado, então esses países, eles não demonstraram muito interesse, né, ficaram naquela economia agrária, né. Uma outra característica, né, desses países, eles investem no turismo, né, as belas praias, né, a vegetação, parques, o clima, né, sol de janeiro a janeiro, né, então é uma característica aí, né, de países da economia subdesenvolvidos, né, não investiram aí na industrialização em si. Então, a gente tem uma industrialização aí tardia, né, em desenvolvimento, né. Ó, pessoal, a gente vai tratar, né, dos Estados Unidos, porque esse capítulo, ele trata, né, da da produção agrícola no continente americano, tá bom? Então, a gente vai ver alguns países, ok? Então, vamos começar aqui pelos Estados Unidos, que aí é o top, né? O bambambam, bam, bam, né, gente? Ó, pessoal, no livro, na página 158, eu gostaria que vocês dessem uma olhada, que tem uma tabela, tá bom? Informando, né, os principais produtos agrícolas por país, é muito importante, né? Nós temos aí Estados Unidos em primeiro lugar, Canadá, México, Brasil, tá? Primeiro lugar não, no PIB, tá bom? Temos os países, porcentagem no PIB, os produtos, né? E a participação, tá bom? Do PEA, tá? Ó, gente, então vocês dão uma olhadinha lá, muito importante essa tabela, dá para a gente ver que produto, né, cada país está aí exportando mais, né? Então, nós temos aí a tabela, não deixem de olhar, ok? Ó, pessoal, então vamos para algumas informações aqui. 1% do PIB representado por atividades agrícolas nos Estados Unidos, tá, gente? Apenas 1%. Vejam bem, sendo primeiro lugar em milho e soja, terceiro em trigo e quarto em cana-de-açúcar, tá, gente? Esse país, né, os Estados Unidos, possui um alto grau de industrialização, tá, pessoal? E aí a gente vai entender alguns processos, né? Por exemplo, no processo de colonização, a distribuição de terras era controlada, tá? No máximo 160 hectares por imigrantes, tá? Então havia aí um controle, né, das terras, tá? E aí só posteriormente o governo ele favoreceu a compra de terras, tá bom, gente? Então, por imigrantes, tá bom? E aí começou aí o incentivo à agricultura familiar, tá? E começa o desenvolvimento, tá, gente?
Ó, do sul dos Estados Unidos aqui, tá, ao sul da Argentina, né, prevaleceu o sistema plantation, né, que é aquela mão de obra escrava, grandes propriedades, monocultura, né, que é a cultura de um só item, né, é, voltado para exportação, tá bom? Ó, gente, e esse excedente, pessoal, ele viabilizou, né, ou seja, o lucro, né, ele viabilizou a ampliação de estradas, melhorias, infraestrutura. Então, os Estados Unidos aí estava se organizando aí, tanto na questão agrária, como também na questão industrial, tá bom, gente? E ainda algumas, né, características dos Estados Unidos, atividade moderna agrícola, né, realizada com extrema eficiência, tá? Grande variedade de climas, tá, gente? Associado à tecnologia e apoio do governo, tá? Então, proporciona aí uma agricultura satisfatória, né? A questão dos climas, questão da tecnologia é muito importante, com estudos, com tudo que envolva, né, a pesquisas e também os incentivos, né, do governo, que é muito importante, tá bom? Muito ligada aí, né, agropecuária ligada à agroindústria. E o que é essa agroindústria, gente? São um conjunto de atividades relacionadas à transformação da matéria-prima provenientes da agricultura, tá bom? Essa é a agroindústria, tá, gente? Ó, aqui, característica da agricultura. Desculpa, gente. Característica da agricultura dos Estados Unidos, ok? Vamos lá. Uso intensivo do solo, tá? Biotecnologia e tecnologias avançadas, como eu falei, questão de utilização, né, de sementes modificadas, de estudos, né, relacionados às sementes, defensivos, insumos, uma biotecnologia e tecnologias avançadas, tá? Equipamentos, né? Irrigação de grandes áreas, tá? A questão da irrigação, áreas agrícolas especializadas, né? Cinturões ou belts, né? Que são uma determinada cultura se adequar, né, àquele tipo de solo e àquele tipo de clima, né? Então, eles usam essas áreas, né, agrícolas especializadas através de estudos, né, gente? Então, grande produção aí, porque o produto que vai ser implantado nesses cinturões, né, são adaptados, né, àquele tipo de clima e àquele tipo de solo, ok? E aí nós temos uma maior produção, né? Nós temos também, né, os ophites, né, que são propriedades sem cerca, né, não tem não são cercadas, não tem aquelas barreiras, né, e também são ligadas à agroindústria, como eu falei, né, anteriormente, sobre a agroindústria, né, a transformação da matéria-prima proveniente aí da agricultura, ok? Gente, nós vamos falar agora de Cuba, como eu falei, né, a gente está tratando aí, né, do continente americano, e a gente vai pegar alguns países, tá bom? A gente vai falar de Cuba, né, um país aí socialista, e aí vocês já podem fazer uma pesquisa sobre o socialismo, né, poucos países são socialistas, né, tem essa economia, tem esse sistema socialista, né, nós vivemos praticamente, quase todos os países são capitalistas, e Cuba, né, Coreia do Norte, né, entre outros, são socialistas. Então, muito interessante o regime socialista, para entender, né? Então, tem umas coisas bastante interessantes. Gente, olha, vamos falar aqui sobre Cuba, tá? O país, gente, ele sofre com o embargo econômico dos Estados Unidos, tá? Então, aí, dificultou o desenvolvimento econômico, tá bem?
mas eles têm ótimos resultados aí, né, de desenvolvimento, tá bom? De qualidade de vida. Não é de desenvolvimento, é de qualidade de vida, tá bom? Com índice educacionais, tá bom? De saúde, tá bom? Ultimamente passa por mudanças, né, após ser governada por Fidel Castro, né, que governou aí durante em torno de 46 anos, ok, gente? Então, está passando por mudanças, ok? A base da economia é agrícola, tá bom? Gente, o Estado e algumas cooperativas são os donos dos meios de produção, tá bom? Nesse sistema aí socialista, ok? Ó, pessoal, na página, na página, só um minuto, tá, gente? Na página 162 tem um mapa de vocês, que, aliás, né, o livro de vocês, os mapas são excelentes, né, bem atualizados, é fantástico. Eu encontrei um aqui parecido, tá? Então, assim, na página de vocês, na página 162, é bem melhor, tá bom? Mas a gente vai fazer aqui, né? Aqui vocês olhem pelo livro de vocês também, que tá muito bom, tá bom? Então, assim, nós temos aqui a divisão aí, né, da agropecuária aí, né? Questão da agricultura e a pecuária, ok? Então, nós temos aqui cinturão do trigo, né? Perdão, gente. Cinturão do milho, né? Aqui nós temos que é, ó, que cinturão do trigo. Aí nós temos as legendas, né? Cinturão do algodão, tá? Cinturão do leite, ok? Produtos subtropicais, agricultura irrigada, criação extensiva, tá bom, gente? Aí, como eu falei, né, bem dividido aí, ok? Ó, gente, na página 163, tá bom? Nós temos as principais regiões cultivadas nos Estados Unidos, tá bom? Vamos lá acompanhar comigo aqui na página 163, ok? Vamos lá. Regiões de grandes planícies, né, próximo, né, dos grandes lagos, né, com cultivo de milho, trigo, hortaliças, criação extensiva de gado leiteiro, tá bom? Criação de gado de corte, e aí também temos aí propiciando outras plantas, que é o sorgo, tá? Aí nós temos também a região dos Apalaches, né, com hortifruti granjeiro, né, com criação de gado leiteiro e também de aves, tá? Na região do Texas, né, até a Virgínia, nós temos algodão, nós temos também a pecuária e temos a avicultura. Também nós temos na região costeira do Golfo do México, nós temos frutas, né, cultura de frutas cítricas, e a costa oeste nós temos cultura e área vinícola, né? Ó, gente, nós temos também, né, que no sul da Califórnia nós temos a técnica dry farm, né, que consiste em revolver, né, o solo com máquina para trazer a umidade para a superfície, tá bom? Muito importante. Gente, vamos continuar, ok? Aqui agora nos slides novamente, ok? Gente, ó, agora nós vamos para o Canadá, ok? Área localizada em altas latitudes, né? Portanto, né, áreas agricultáveis são bastante pequenas, tá? Porque o frio intenso, né, recobre de gelo grande parte aí do território, tá bom? A criação intensiva de gado, né? Uso intensivo da tecnologia e produção diversificada de cereais, batata, frutas e soja, né? E aí nós temos aí as áreas, né, de cultivo, Vale do Rio São Lourenço, né, com policultura, criação de gado leiteiro, tá? E planícies centrais, lavouras de cereais, trigo, cevada e aveia, ok? Ó, nós temos o México, tá bom, gente? Organizado em áreas comunitárias chamadas de ejidos e haciendas. Nos ejidos é praticada a policultura voltada para o mercado interno, tá? Lembrando que não é suficiente, ok?
e haciendas voltadas aí para a exportação, tá? E aí nós temos uma reforma aí agrária bem conturbada, que teve, inclusive, né, a reforma, né, a, a reforma que envolveu alguns líderes religiosos, né, porque a igreja era bastante detentora tanto de áreas urbanas como áreas rurais, né, então tem aí essa reforma, né, essa questão ainda, né, da reforma agrária. Então, ainda assim, existe aí, apesar de ter sido realizado, ainda existe uma pobreza muito grande, não foi efetivada de fato corretamente, né? Precisa ainda fazer reajustes, ok, pessoal? Ó, gente, por último, a gente vai falar sobre a Revolução Verde, né? O que foi a Revolução Verde, né? Representa um conjunto de inovações tecnológicas que tem o intuito de melhorar as novas práticas agrícolas, né? O primeiro país a aplicar foi o México, né? Foi um programa financiado pelo grupo Rockefeller, o Dr. Borlaug, né? Borlaug, desculpa, tá, gente? Foi aí o pai da Revolução Verde, ok? Vamos a algumas características, tá bom? Uso de cultivares, que são plantas, né? Com melhor resposta a fertilizante e maior resistência à praga, né? Gerenciamento de produtos, maior produtividade em menor área, cruzamento genético de planta para garantir alto desempenho, aplicação direcionada de insumos, pesticidas e fungicidas, uso de fertilizantes sintéticos, equalização de limitações do terreno, como falta de irrigação, pesquisa para melhor desempenho de implementos agrícolas, plantadeiras e colheitadeiras, mudança da estrutura fundiária que ficou voltada à produção em larga escala. Ó, nós temos pontos negativos, né? Positivos e negativos, né? A positivos, eficiência no campo, avanço na produção, pesquisa de alimentos, né? São apontados aí como as principais vantagens, tá bom? Já a desvantagem, nós temos aí a questão ambientais, né? E os principais são o esgotamento do solo, erosão, alteração do ecossistema para a implantação da lavoura, desmatamento, e aí a priorização à estrutura latifundiária, né? Prejudicando a produção familiar e fomentando o êxodo rural, né? E, por último, nós temos aqui pontos positivos e negativos. Prós: aumentou a produção de alimentos, provocou a diminuição de preços, né? E os contras são: não solucionou o problema da fome, né? Que era uma das questões, aumentou a concentração de terras e levou à migração do pequeno produtor, tá? É isso, meus amores, né? Façam as atividades que eu vou deixar no Google Sala de Aula, tá bom? Me envie. E até a nossa próxima aula, ok? Bye, bye.